O Warzone Mobile atualizou e trouxe muitas novidades, coisas que a gente já esperava e coisas que na verdade não foram como a gente esperava. E eu vou listar todas elas aqui nesse vídeo sobre a nova atualização de 2025 do Warzone Mobile. Vamos começar pelo fato de que a coisa que mais se esperava era a Verdansk, porque prometeram a volta da Verdansk, aquele mapa original do Warzone de 2020, que todo mundo esperava, todo mundo aguardou ansiosamente. Enquanto todos os Warzones receberam a Verdansk, o Warzone Mobile não recebeu a Verdansk. Pois é, o que tanto esperavam, o Warzone Mobile não recebeu. Isso é um ponto bem negativo, já começamos como muito bem, né? E também temos outras questões, como o Warzone Mobile simplesmente atualizou com quase 6 GB de armazenamento a mais do que na versão anterior e simplesmente removeu 2 modos de jogo. A Nuketown e um que agora eu não lembro exatamente qual que era, mas bem, agora estamos com 4 modos de jogo. Além disso, estamos falando de um jogo que assim, não foi bem conhecido, não foi bem avaliado pela questão de desempenho, né? Porque até celulares topo de linha estavam sofrendo para rodar esse jogo. Só que agora as coisas mudaram mais ou menos. Acontece que, por exemplo, no Warzone em si, no Battle Royale e tudo mais, a otimização não foi bem legal, né? Continua tendo muitas quedas bruscas de FPS, os mesmos bugs de renderização continuam acontecendo, ele continua com baixa quantia de FPS e continua com muitos problemas de temperatura, de superaquecimento. Eu testei o Warzone Mobile para ver se essas reclamações ainda eram válidas. E bem, eu também mantenho essas reclamações, porque realmente o celular continua superaquecendo, continua com muitos travamentos, com muita queda de FPS e com muitos bugs de renderização numa única partida. Foi difícil, mas assim, pelo menos deu para completar, né? Imagina se o celular explodisse no meio da partida. Mas agora indo para o multijogador, por exemplo, o Mosh Pit, que são mapas menores, 6 contra 6, aí sim eu senti uma melhora de desempenho. Porque para quem não lembra, o Mosh Pit, mesmo sendo mapas menores, com menos jogadores, por alguma razão, eu não sei explicar, ele tinha menos FPS, menos desempenho do que o Battle Royale, com mapa maior. Isso nunca foi explicado, mas acontecia. Agora, nessa nova atualização, não só melhorou, como superou a otimização do Battle Royale do Warzone. Porque se antes eu sofria, por exemplo, para pegar 30 FPS... agora eu facilmente pego acima de 50. Fora que a questão de superaquecimento não é tão grande como era antes em Mosh Pit, né, nos mapas no geral. Eu pego mais FPS, pego menos picos de temperatura e consigo manter uma estabilidade maior durante a partida. Mas o problema que antes era comum ainda acontece, que é aquele problema de que em trocação direta de tiro e muito inimigo aparecendo na tela, ainda faz o desempenho cair bruscamente, saindo de, sei lá, picos de 56 FPS, se eu não me engano que eu peguei, para quedas de 20 a 15 FPS, só por ter trocação com o inimigo. Só por causa disso o FPS caía consideravelmente, assim como acontecia antes de atualizar. Então assim, ao mesmo tempo que o FPS melhorou, a temperatura melhorou, aquele problema de queda de FPS brusco por trocação direta continua acontecendo no Warzone. Então, caso você seja daquele tipo de usuário que não tem o celular mais potente do mundo, você ainda vai sofrer problemas de desempenho. Mas se você é um usuário de Snapdragon topo de linha, por exemplo, provavelmente essa atualização melhorou muito o seu celular dentro do Warzone. Provavelmente você vai conseguir jogar melhor, você vai conseguir ter mais estabilidade do que, por exemplo, usuários de Exynos intermediário ou até Exynos topo de linha, dependendo. Porque, para quem não sabe, usuários de Exynos 2200, por exemplo, que é um Exynos topo de linha, ainda sofrem problemas de desempenho, de superaquecimento, assim como já sofriam, porque não só o Exynos esquenta nativamente, como o próprio Warzone Mobile não tinha um suporte legal para Exynos, fazendo com que o que esquentava muito parecia uma torradeira ambulante de tão que esquentava, sabe? Então assim, se você é um usuário de Exynos casual, que tem processador talvez topo de linha mais antigo ou processador Exynos intermediário, você vai sofrer um pouco para rodar Warzone. Mas se você é aquele usuário de Snapdragon, que utiliza o Snapdragon topo de linha ou até um Snapdragon um pouco mais intermediário, talvez você tenha um pouco mais de estabilidade no seu jogo
do que antes da atualização. Então eu te desejo boa sorte para testar o jogo no seu celular. E se você, por exemplo, tem um S20 FE, eu recomendo você trocar, porque apesar do S20 FE ter uma versão Snapdragon, é um celular que não vai conseguir aguentar muito tempo e que, apesar das melhoras de desempenho e temperatura, talvez não seja o suficiente para o S20 FE ainda suportar jogar o Warzone por muito tempo. Então, assim, depende muito do tipo de usuário que você é. Se é usuário Snapdragon, Exynos e o tipo de celular que você usa. Então, para dispositivos mais fortes com o Snapdragon, você pode sim notar uma melhora independente do modo. Mas se você é um usuário de Exynos até de topo de linha, você vai sentir uns problemas de superaquecimento ainda e problemas de queda de FPS.